Oi, gente, bem-vindos à primeira de uma série de entrevistas que o Portal Qualificação vai fazer sobre as metodologias de acreditação de serviços de saúde que trabalham aqui no Brasil. Nossa primeira convidada é a Vivian Giudice. Ela é sócia fundadora do Grupo IBIS. Eu vou deixar a Vivian se apresentar e a nossa conversa hoje vai ser sobre a AXA, que é uma metodologia espanhola de acreditação. Vivian, muito obrigada por ter aceitado o meu convite e por estar aqui conversando com a gente, apresentando a metodologia AXA, que é uma das mais novas aí que vem sendo trabalhadas no Brasil. Por favor, se apresente, fique à vontade e vamos começar a conversar. Bom, primeiro eu quero agradecer, antes de me apresentar, o convite. É um grande prazer estar aqui. A hora que eu olho, né, volto para trás e olho desde quando a gente se conheceu, é muito satisfatório, muito gostoso de lembrar, né, toda a nossa trajetória, a sua, a minha, até a gente chegar aqui. Então, é bem emocionante porque ambas sempre tivemos o propósito de transformar a saúde e cada uma na sua trajetória conseguiu fazer isso, né? Apesar de ter ainda muito chão ainda pela frente, a gente tem conseguido cumprir aí o nosso propósito. Bom, me apresentando, meu nome é Vivian Giudice, a Carol já disse. Eu sou bióloga de formação, não sei mais, né, fazer exames de bancada. Eu abandonei bancada já há mais de 15 anos, sou microbiologista, mas fiz uma pós-graduação na FGV de gestão de serviços de saúde, e desde então, né, desde 2001, quando conheci o Manual de Acreditação, trabalho na implementação, consultoria e avaliação, treinamento na área de acreditação. Então, a minha paixão por acreditação aconteceu lá numa feira hospitalar, num simpósio que teve o primeiro, né, para divulgar o Manual de Acreditação, e desde então eu falei, é isso que vai resolver e vai contribuir para o meu propósito, então é isso que eu quero fazer. E por muito tempo eu tentei implementar sozinha, depois dei consultoria para algumas organizações para implementar acreditação, abri uma consultoria e depois veio aí o convite de uma acreditadora para me tornar avaliadora e, na sequência, a oportunidade de fundar o IBIS com mais 2 sócias. Muito legal. Vivian, conta para a gente um pouquinho qual é a origem da metodologia AXA, né? E como a metodologia foi trazida para o Brasil, né? Que tipo de adaptações foram necessárias? Como é que aconteceu essa vinda da AXA para cá? A metodologia AXA, ela é uma metodologia europeia, ela teve origem em Sevilha, na Espanha, mas hoje ela já é a metodologia oficial do país, e de Portugal também ela é oficial, bem como atua em mais de 50 países, seja com projetos, seja com acreditação propriamente dita. Ela tem cerca de 20 anos, é uma metodologia jovem, né, quando comparada com as mais antigas que atuam no mundo inteiro, porém, quando nós a conhecemos, nos chamou muita atenção, porque ela tinha 2 características muito peculiares que a gente não tinha visto em nenhuma outra metodologia de acreditação. Isso porque eu e toda a diretoria do IBIS conhece mais de 20 metodologias com profundidade, e ela tinha uma questão de pragmatismo, de ser muito direta ao ponto, de ser muito objetiva, e também de usar a tecnologia a favor do projeto de acreditação. Então, essas 2 características nos chamaram a atenção, nós conhecemos num congresso internacional e fomos entender um pouquinho melhor como a metodologia funcionava. Nessa época, que foi em 2017, nós tínhamos uma pressão muito grande dos nossos clientes. Na época, o IBIS trabalhava com cerca de 300 organizações, hoje passa de 600,
Mas muitas organizações clientes do IBS já estavam num nível de maturidade que gostariam de dar um próximo salto por uma metodologia internacional, porque eles já tinham a acreditação ONA, que é a nacional, via IBS, mas queriam um desafio maior. E, ao mesmo tempo, eles não queriam abandonar o IBS, né? Eles queriam manter a prestação de serviço por meio do IBS, mas buscar uma metodologia internacional. E nós não tínhamos a representação, as duas únicas de maior expressividade que atuavam no Brasil eram com parceiros exclusivos, então nós fomos fazer essa busca, conhecemos essa metodologia e fizemos a parceria para trazer a metodologia. Essa metodologia, a gente teve facilidade de fazer a importação para o Brasil, visto que ela já atuava fora do Brasil em outros países. Inclusive, a metodologia AXA, ela atua em projetos de consultoria para outras metodologias de acreditação em saúde no mundo. E conseguimos rapidamente fazer não só a tradução, mas também a adaptação para a realidade brasileira. Na época, nós não tínhamos a LGPD ainda, né, por exemplo, e a lei de proteção de dados na União Europeia, ela é muito, ela é referência mundial, ela é muito forte, inclusive mais rígida do que a nossa, quando foi publicada em 2018, e isso fez com que nós tivéssemos que adaptar algumas questões do manual. Então, um dos exemplos foi a integração de informação de prontuário, né? Então, hoje a gente não tem uma realidade em que as informações do paciente são integradas de tal maneira a ter um depositório nacional para consulta de informações da equipe assistencial. E na Espanha é assim. Inclusive, a AXA ganhou um processo licitatório onde ela tem esse desafio de, em 5 anos, fazer a integração de todos os prontuários na União Europeia. E aí a gente foi fazendo as adaptações necessárias, sem perder o rigor metodológico, né, sem ferir a segurança da metodologia, e fizemos a adaptação e o lançamento da metodologia em 2018, que foi quando iniciou o piloto, por 1 ano, e depois desse período a gente pôde comercializar efetivamente a metodologia aqui no Brasil. Legal. Para quem não sabe o que é piloto, né, são as primeiras organizações onde a gente testa essas adequações, né? Então, vamos lá, são as nossas cobaias para as adequações das metodologias. E isso é sempre preconizado, tá, gente? Não é só a AXA, todas as metodologias precisam fazer os seus respectivos pilotos aí, sempre que tem grandes mudanças ou que estão entrando no país. Muito bom. Viviane, conta um pouco para a gente o que as organizações de saúde, o que é necessário para uma organização de saúde ser acreditada pela AXA, o nível de exigência, existem níveis de acreditação, como funciona isso? E uma coisa importante, conta para a gente hoje quantas organizações de saúde são acreditadas pela metodologia AXA. Sobre a elegibilidade das organizações, basta que elas sejam na atuação do ramo de saúde, né, porque a acreditação AXA vem com essa inovação de permitir a acreditação, por exemplo, de organizações da cadeia de saúde, como farmácias, drogarias, farmácias de alto custo, distribuidores, organizações de longa permanência, né, que às vezes não são elegíveis, ou que alguma área assistencial também queira participar do processo. Então, esse também é um outro diferencial que a gente não vê nas outras metodologias que atuam no Brasil. É possível acreditar uma terapia intensiva, é possível acreditar uma unidade coronariana, ou a unidade de emergência. Então, uma área assistencial dentro de um hospital pode ser acreditado separadamente, obviamente que todos os outros processos que têm relação com esse objeto, né, da acreditação, que é essa unidade assistencial, serão também
avaliados. É preciso que a organização, ou o hospital da unidade assistencial, ou a própria organização de saúde tenha CNPJ, tenha as licenças obrigatórias aqui no Brasil, e o cadastro nacional de estabelecimento de saúde. A gente não exige um tempo mínimo de constituição jurídica para ser elegível, e mais de uma organização do mesmo grupo também pode ser acreditada. Em relação aos níveis, outra coisa que também nos encantou na metodologia é de que a organização, ela pode, mesmo com uma menor maturidade em gestão da qualidade, ser acreditada. Então, assim como a gente observa na metodologia nacional os níveis de acreditação, a AXA também trabalha com esse modelo, permitindo que organizações tenham níveis diferentes e possam ser acreditadas, né, níveis de maturidade diferentes. O primeiro nível é chamado de avançado, o segundo de ótimo e o terceiro excelente. E hoje nós temos 43 organizações participantes do projeto de acreditação, inclusive esse número deve mudar, porque a gente está no dia 18 de janeiro, já entraram mais 2 organizações só esse ano de 2022, e sendo que dessas 43, 17 são acreditadas. A maior parte no primeiro nível, né, que é esperado, já que a metodologia atua em 2019, 2020 teve pandemia, e a gente voltou efetivamente em 2021 com a comercialização dessa metodologia. 2 estão no nível ótimo e 7 em nível excelente, já contando aí todas as filiais que é como o mercado trabalha. Legal. A divulgação. A gente tem 3 organizações que estão aguardando homologação, então esse número 17 deve aumentar para 20 ainda no mês de janeiro. E me conta uma coisa, para que a organização atinja esse primeiro nível, né, que vocês chamam de avançado, precisa que 100% dos requisitos sejam atendidos? Existe um percentual? Como é feito essa definição, né, da condição de acreditado? Algumas organizações, elas podem atingir o seu 70% aí do manual, e aí com essa condição de percentual ela já pode ser acreditada, desde que ela atenda também os requisitos que são obrigatórios. Então, o manual ele é todo dividido em padrões, né, dentro de capítulos, são 5 capítulos, 3 desses capítulos falam de gente, né, que é o grande pilar da metodologia, por isso que ela é tão pragmática. O desenho da metodologia, ela foi pensado como se fosse engenharia reversa, né, onde o cuidado do paciente foi colocado no centro, e daí por diante os padrões foram desenvolvidos. Então, como a gente tem esse desenho down top, a gente tem poucos padrões, e daqueles que realmente estão relacionados à segurança do paciente, eles são colocados como obrigatórios. A organização atendendo os obrigatórios mais 70%, ela pode ser acreditada no nível avançado. Num segundo nível, ela precisa atender os padrões obrigatórios mais 100% daqueles que são de nível avançado e mais 70% do que são do nível ótimo. E a mesma coisa acontece para o nível excelente. Ela precisa atingir 100% do primeiro e segundo nível, e no terceiro nível, 70%. Legal. E todos os obrigatórios. E quanto tempo dura o ciclo de acreditação, né? Qual é o período de certificação da metodologia? O período de implantação é até 12 meses. A metodologia, ela tem alguns diferenciais que foram construídos com base na experiência e uma grande pesquisa que a AXA fez em nível mundial de todas as outras metodologias, né? Eles fizeram um grande apanhado do que estava dando certo, do que não funcionava, daquilo que o mercado reclamava. Por isso que essa metodologia
quase nada burocrática, né, somente documentos essenciais são exigidos, justamente porque a gente acabou vindo de um ciclo em que as metodologias, elas, conforme foram sendo atualizadas, elas foram ganhando mais burocracia, e a grande reclamação do mercado era que a equipe assistencial saía da sua atividade fim para cuidar de papel. Então, essa preocupação foi uma das maiores da AXA, e aí, com base nessa constatação, eles criaram a metodologia e criaram artifícios que fizeram com que eles garantissem que as organizações pudessem implementar o método em até 12 meses. Então, hoje, a metodologia tem diversos recursos, como requisitos autoexplicativos, então, tem padrões lá que tem mais de uma página, em folha 4, só de explicação, tem exemplos de evidências, então, é muito claro e transparente como a AXA avalia no dia da visita e durante o processo de avaliação, que é conduzido por um gestor de projetos, isso eu já vou explicar, de tal maneira que não fica nenhuma dúvida sobre quais evidências, o quantitativo de prontuários, o quantitativo de áreas que são avaliados para que a evidência seja considerada para aquela organização atender o padrão e o requisito. Além desses requisitos autoexplicativos, a metodologia também contempla uma plataforma de acompanhamento da implantação com uma cogestão de projeto. Então, a AXA, ela considera cada nova organização inclusa na metodologia como um projeto do conceito mesmo de projeto de mercado, utilizado aí para qualquer área independente da saúde. E isso fez com que a organização ganhasse uma metodologia também de condução de implantação de projetos, em que é compartilhada conosco uma parte da responsabilidade e a orientação diretamente para cada responsável de área dentro da organização de saúde também é feita por nós, por esse gestor de projetos. Esse gestor de projetos é formado pela AXA, ele tem uma formação que vai além da formação de avaliadores, e isso faz com que ele consiga gerenciar prazos, gerenciar a implantação de cada padrão, de cada requisito, e alertar a organização caso algo esteja fora do esperado, fora do padrão, para que a organização dê foco naquele setor, ou naquele processo, ou naquele colaborador responsável por aquela área que não está evoluindo. Ele também, o gestor de projeto também faz a correção das evidências. Então, a organização, quando ela implementa, ou quando ela planeja, ou quando ela implementa um padrão e um requisito, isso tudo é compartilhado dentro dessa plataforma de implantação. E o nosso gestor de projeto consegue visualizar o que o responsável da área planejou para atender aquele padrão, ou o que ele já implantou e considerou como evidência. Se tiver qualquer desvio, seja no planejamento, seja na implantação, o gestor de projeto aciona diretamente o responsável da área, faz as orientações e solicita as correções. Toda essa comunicação, ela é rastreável. Então, o que a gente conseguiu com essa tecnologia que é empregada na metodologia da AXA é a agilidade com que esses padrões são implementados, visto que não é necessário centralizar num escritório de qualidade as orientações, visto que o escritório de qualidade também pode consultar em qualquer momento o que foi orientado, ou até a via de mão dupla, né, porque o gestor da área, né, o responsável da área pode acionar em qualquer momento, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, o gestor de projeto e fazer qualquer questionamento, dúvida, e etc. Durante esse período de 12 meses para implantação, para preparação da organização para a acreditação da AXA, existe alguma visita presencial? E se essa visita presencial acontece, é esse gestor de projetos que faz esse acompanhamento nesses 12 meses, ele pode ser o avaliador dessa metodologia, dessa organização pela metodologia posteriormente, ou ele só pode ser gestor de projetos? Como é que funciona? Todos os projetos AXA
dois times, o time de avaliação e o time de educação. O time de educação executa o acompanhamento educacional. Então, o acompanhamento educacional, ele pode ser entregue tanto presencialmente quanto no modelo de transmissão ao vivo, né, à distância online. Essa é uma decisão da organização, ela é que escolhe qual é o modelo que ela mais se adapta, que ela prefere, pode ser híbrido também, então a organização pode usar os dois métodos, e essa equipe é diferente da equipe de avaliação. Na equipe de avaliação, a gente tem o gestor de projeto, que faz essa análise de evidências que já estão na plataforma, e tem os avaliadores que vão presencialmente, no dia da certificação, realizar a comparação dos padrões com as evidências localmente. Mas então, o gestor de processos do hospital A não avalia o hospital A, ele pode avaliar outros hospitais e não aquele, é isso? Geralmente, o gestor de projeto não faz avaliação. O gestor de projeto é da equipe de avaliação, ele até tem formação, mas hoje a gente consegue fazer essa separação porque a gente tem muita demanda, são muitos projetos abertos, então o gestor de projeto hoje fica dedicado a fazer essa assessoria e essa validação de evidências em tempo real. A gente fala em tempo real, mas é até 2 dias úteis, a partir do momento em que a evidência é imputada dentro da plataforma. Mas ele não participa, por exemplo, desculpe, Vi, ele não participa, por exemplo, de uma visita de diagnóstico, de uma visita para conhecer essa organização. Ele pode participar, mas de outra visita. Então, se ele participa de um processo de avaliação, em que ele faz o processo ou de certificação ou de manutenção da certificação, ele não faz a gestão do projeto. Geralmente, a gente separa, ainda que não seja obrigatório. O que é obrigatório a gente separar e que a gente faz são as equipes de educação e as equipes de avaliadores. Então, na equipe de avaliadores, a gente tem o gestor de projeto, que fica em contato como ponto focal da organização durante a implementação, validando as evidências e fazendo as orientações necessárias, e a equipe de avaliadores propriamente dita. Legal. Na equipe de educadores, são compostos aí pelos educadores que vão realizar o acompanhamento educacional. O acompanhamento educacional são essas visitas periódicas que acontecem entre 15 e 30 dias, a gente faz numa frequência bem maior do que o mercado, porque a gente entende que sem educação a gente não consegue transferir conhecimento para que a organização possa depois seguir seu caminho sozinha. Então, o acompanhamento educacional, ele só é obrigatório durante o processo de primeira implementação, e quando a organização pede upgrade, esse educacional, ele é facultativo. E essas visitas, elas acontecem entre 5 e 12 meses, de acordo com a complexidade da instituição. Então, quanto menos complexo, de menor complexidade a organização, a gente fica mais próximo desses 5 meses. Maior complexidade, a gente fica mais próximo aí dos 12 meses de acompanhamento educacional, permitindo que a organização também concentre as suas visitas, caso ela queira implementar com uma maior agilidade. Além disso, a metodologia, ela também tem modelos, tá? Que isso também facilita que a implementação seja em até 12 meses, né? E faz com que a AXA garanta cobrar esse prazo de 12 meses. A organização, ela pode acessar outros modelos de organizações que já implementaram a AXA aqui no Brasil, seja de políticas, formulários, apresentações, indicadores, planilhas. A organização cede o direito e a gente aporta na plataforma, ou o próprio educador leva ou encaminha para a organização. Isso, nos acompanhamentos educacionais. Compartilhamento de conhecimento faz muita diferença. É uma quebra de paradigma, né? Com certeza. Porque o que a gente vê é que esse tipo de prática, por algumas metodologias no mundo, elas não são nem estimuladas e até por vezes condenadas. Quando que a gente gosta dessa maneira de pensar, em que se já existe um caminho, se alguém já traçou um caminho, por que não compartilhar esse saber? Obviamente com a orientação de que tudo isso precisa ser adaptado, não é copia e cola, não tem como ser, mas certamente isso também encurta o caminho.
Legal. Quanto tempo é o ciclo de acreditação? Por quanto tempo, uma vez acreditada, a organização de saúde fica acreditada, né? Ela é 1 ano, 2 anos, 3 anos, como funciona? A organização fica acreditada por 5 anos. Hoje, a metodologia que atua no Brasil, internacional, de organizações de saúde, que tem um maior tempo de validade dos certificados de acreditação. Então, uma vez certificada, a organização passa por uma avaliação de manutenção no seu primeiro ano, depois uma avaliação que é acompanhada pela AXA na Espanha em 2 anos e meio, mais uma avaliação que é feita pelo IBS no 4º ano, e aí no 5º ano, quando vence a acreditação, a organização entra num novo ciclo de recertificação, em que ela não precisa fazer o seu acompanhamento educacional, ela pode fazer direto aí a certificação, pleiteando um outro nível, se quiser. Legal. Então, são 3 visitas de manutenção ao longo desses 5 anos. E, além disso, existe acompanhamento em relação a eventos adversos, notificação e tratamento desses eventos? Como é que isso é acompanhado? O acompanhamento, ele é um pouco com menor corresponsabilidade do que a gente conhece na metodologia nacional, né, em que a acreditadora se envolve no plano de ação e também corrige esse plano de ação e etc. A organização, ela sim precisa fazer as notificações, mas a acreditadora, ela não pode interferir no plano de ação. O que a gente faz é avaliar e monitorar e verificar se novos eventos, né, com aquela causa não aconteceram novamente na organização. Então, a gente faz o acompanhamento, a organização também precisa notificar, mas a gente não pode interferir na avaliação dos eventos adversos que acontecem, nem na conduta da organização. Legal. E pode haver o cancelamento da acreditação dessa organização de saúde antes do vencimento desses 5 anos? E se isso é possível, o que pode levar a esse cancelamento, né? O que a organização, o que acontece dentro da organização para a acreditação ser cancelada? Geralmente são infração das normas, né? A organização, quando ela é acreditada, ela recebe um conjunto de normas em que ela precisa cumprir. Então, vou dar exemplos. Quando a organização divulga incorretamente a sua acreditação, ela é notificada, é feita uma advertência, e caso ela não corrija, ela pode perder sua certificação. Por exemplo, quando uma organização acredita sua terapia intensiva e não seu hospital, ela pode divulgar que a terapia intensiva do hospital X é acreditada, mas ela não pode falar que o hospital X é acreditado pela AXA. Então, primeiramente, ela é notificada, ela é advertida para retirar a comunicação e corrigir, e caso ela não cumpra, ela pode perder a sua certificação. A organização que se recusa, por exemplo, a fazer o processo de manutenção da acreditação, seja nacional ou o acompanhamento internacional, ela também pode perder a sua certificação. Então, é simplesmente seguir as normas são realizadas aí com muito bom senso, elas são, inclusive, essas normas, elas têm caráter mundial, elas não são adaptadas, porque são normas bem básicas, bem simples. Aliás, o que me encantou muito na metodologia AXA, quando eu conheci, desde o processo de assinatura de contrato, de parceria, foi o quanto eles são objetivos, né? Até o contrato parece mais uma proposta do que, não tem linguagem juridiquês, não tem interpretação, tradução, e toda essa forma e essa filosofia de atuação, ela se aplica na metodologia. Então, a metodologia é de muito fácil compreensão, é uma metodologia que, assim, praticamente não deixa margem a dúvidas se você consumir o material. Inclusive, esse material, ele é gratuito, né, os manuais da acreditação AXA, a gente tem 4 traduzidos e adaptados para o Brasil, são um conjunto de 18 no total, além dos anexos.
e eles são todos de download gratuito no site do IBS. Qualquer pessoa, qualquer paciente, qualquer profissional de saúde pode ter acesso. Legal. As organizações que querem se inscrever no processo de acreditação da AXA, como é que elas fazem? As organizações, elas só precisam enviar um e-mail para atendimento@ibes.med.br, e a gente faz uma qualificação inicial, né, com aquelas documentações que eu citei aqui no começo da entrevista, e a gente agenda uma apresentação para explicar como a metodologia funciona, os recursos da metodologia, os recursos da própria plataforma. A gente usa uma plataforma chamada IBS Digital. A plataforma, inclusive, ela tem módulos de plano de ação, de depositório de documentos de qualidade, organizados por padrão. Então, isso também a exime de investir num software de gestão da qualidade inicialmente, porque esses recursos já existem dentro da plataforma. Então, a gente explica como a plataforma funciona, como o processo funciona, e a organização, conhecendo aí toda a metodologia, né, a gente passa aí pelos 5 grandes critérios da metodologia, que fala do próprio paciente e o sistema de saúde, da organização que deve ser centrada no paciente, da parte de profissionais, que é o 3º capítulo, e dos processos de suporte e da melhoria contínua. A gente tem um capítulo dentro da metodologia que ela é exclusivamente voltada para resultados e ferramentas da qualidade. Então, hoje, 20% da metodologia é focada em resultado, por isso que ela é muito pragmática. Ela foca naquilo que é importante, naquilo que está voltado para o cuidado centrado no paciente e para que aquela organização gere resultado. Então, ela é bem pragmática por conta disso. Muito legal. E como é que acontece a visita de acreditação, né? Depois que passou esse período de educação, que você contou, que pode durar até 12 meses, como é que acontece a visita? Quantos dias, quantos avaliadores, quais os locais que são avaliados? Existe visita nas áreas? Como é que funciona? Vou voltar só um passo para falar da autoavaliação, que é antes da visita propriamente dita. A metodologia AXA, depois de assinado o contrato, a gente faz um kick-off de projeto, né, visto que todas as organizações que estão pleiteando são consideradas projetos. A gente apresenta para todos os envolvidos na metodologia a plataforma, ensina a mexer na plataforma, a cadastrar os usuários. A gente não tem limite para cadastrar, mas as organizações têm cadastrados em média de 20 a 50 profissionais, isso falando aí de hospital, e de 2 a 15 profissionais falando de organizações não hospitalares. Então, eles recebem mutuamente a mesma orientação, e cada um já sai com seu to-do de entrar na plataforma, avaliar os seus requisitos, se autoavaliar, aportar para a plataforma as evidências, quando ele entender que ele já atende essas evidências, e esses profissionais também recebem acesso a um curso chamado Global Training, que é um curso que a gente customizou para traduzir numa linguagem clara e objetiva os conceitos de acreditação, o que é cuidado centrado no paciente, que é o maior pilar da metodologia, porque às vezes isso é um palavrão para algumas pessoas, né? É fácil transferir conhecimento de acreditação para o profissional, enfermeiro, biomédico, médico, mas quando a gente chega na ponta, para o assistente administrativo, para o auxiliar de enfermagem, a gente não pode usar nem a mesma metodologia, nem a mesma didática e linguagem. Então, a gente trouxe essa responsabilidade para o IBS e criou um curso EAD que é oferecido para 100% dos profissionais da organização, para todo mundo ficar na mesma página, com os 2 pés no mesmo barco, todos motivados, e entender o que está acontecendo na instituição. E os terceiros também a gente libera uma licença para assistir. Então, todo mundo conhecendo já o que é AXA,
eles aportam as evidências, fazem sua autoavaliação, geralmente eles terminam entre 15 e 45 dias, e aí sim começa o processo de acompanhamento educacional, bem como, paralelamente, o processo de acompanhamento pelo gestor de projeto, fazendo as orientações na plataforma. Legal. Quando a organização está pronta, e ela pode ficar pronta em 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano é o máximo, ela agenda a sua visita de acreditação. Esta visita, ela tem um modelo padrão. Existe um porte de equipe para organizações não hospitalares e outro porte para hospitalares. A exceção só se dá quando tem filiais a serem avaliadas. Do contrário, a quantitativa de equipe é o mesmo. A gente trabalha na avaliação de certificação com 3 frentes, uma voltada para os processos de apoio, a outra para o processo assistencial e a outra para o processo de gestão. Para não hospitalares, a gente fica 1 dia na organização e hospitalares 2 dias na organização. Por que a gente faz num tempo tão curto, né? São quase 12 meses que a gente já viu todas as evidências, seja pelo gestor de projeto, seja pelo educador. E o que a gente faz é realmente uma prova dos 9, a gente vai conferir na prática se tudo aquilo que está na plataforma existe mesmo, claro que é por amostragem, mas porque a gente já avaliou com grande profundidade durante todo esse período a maior parte das evidências. Além do que, 30 dias antes da data propriamente dita da certificação, a organização não tem mais acesso à plataforma, ela não pode mais aportar evidência, e os avaliadores têm 30 dias para estudar todas as evidências. Então, ele abre anexo por anexo, explicação por explicação que a organização colocou e inseriu por padrão ao longo desses quase 12 meses, e ela realmente estuda com profundidade, sem nenhuma surpresa, né, as evidências da organização. E qualquer sombra de dúvida, ela faz um roteiro, uma programação dentro da plataforma do que ela quer avaliar, o que ela precisa avaliar. E a visita, então, acontece com a presença de 3 avaliadores e um 4º avaliador, que é o avaliador espanhol. Durante o processo de pandemia, a organização fica facultada a ou adiar sua visita para quando a pandemia acabar, ou conduzir a visita sem esse avaliador internacional, tá? A gente está homologando os processos sem esse avaliador durante esse período atípico. Mas, num período normal, esse avaliador vem da Espanha, ele não é cobrado à parte, a única coisa é que a organização paga a logística, e diferente, né, do que acontece no mercado, a gente conseguiu negociar para que esse avaliador viesse por classe econômica, né, de voo. A gente sabe que a diferença é mais de 3 vezes mais, a gente conseguiu fazer essa negociação também, e ele fica praticamente 1, no máximo 2 noites aqui, a depender do tipo de organização fazendo avaliação. E aí, essa equipe de avaliadores, ela não faz uma recomendação da certificação no dia da visita, quando acaba a visita. Ela tem 30 dias para justificar requisito a requisito, padrão a padrão, dentro da plataforma, o porquê que ela considerou que aquela organização atende e o porquê que ela não considerou que a organização atende. Então, é um processo bem minucioso, bem mais complexo do que a gente já tinha visto até hoje no Brasil, mas, ao mesmo tempo, ele é muito claro, muito transparente, muito objetivo, e exige efetivamente aquilo que vai auxiliar a organização, dar um próximo passo evolutivo, seja no cuidado assistencial, seja em gestão. Muito legal. Então, na verdade, não existe um relatório de visita, existe, na verdade, uma justificativa, né? Por exemplo, para cada padrão. Existe um relatório. Existe um relatório. A organização consegue exportar todas essas justificativas. Inclusive, além das justificativas, existem as oportunidades de melhoria que a organização recebe dentro de cada padrão, e todos esses dados podem ser exportados e compor um relatório, caso ela queira. Hoje em dia, a gente não faz isso, porque o volume de informações é muito grande, e a organização acaba consultando a própria plataforma
já que todos os que estão cadastrados podem enxergar o resultado da avaliação. Legal, muito bom. E aí, já encaminhando aí para o nosso finalzinho, me conta uma coisa, como é que vocês escolhem esses avaliadores da metodologia AXA? Quais são os requisitos para um profissional de saúde se tornar avaliador? E como é que é feito o treinamento, né? A escolha e o desenvolvimento deles depois aí ao longo do tempo. Bom, vamos pensar aqui no tempo de atuação da metodologia no Brasil. A gente teve 2018 o piloto, 2019, 2020 não teve atuação, 2021 a gente teve. Então, efetivamente, nós estamos atuando há 3 anos, efetivamente, né, dentro das organizações de saúde brasileiras. E, ao longo desses 3 anos, nós fizemos 3 capacitações para avaliadores. A primeira foi na Espanha. Nós fomos com 21 profissionais, se eu não me engane, enfim, aproximadamente isso. Parte deles se formaram como avaliadores, parte avaliadores e gestores de projetos. E depois ainda nós fizemos mais 2 processos de capacitação de avaliadores aqui no Brasil. E ainda assim, essa formação é a formação oficial exigida na Espanha. O IBS, ele tem no seu DNA o processo educativo, né? Então, não seria diferente em qualquer metodologia que a gente represente. Hoje, além dessa capacitação obrigatória, o IBS instituiu um programa de desenvolvimento de avaliadores, e em que acontece um mix aí de transferência de conhecimento, desde encontros por videoconferência. A gente tem um software onde vários materiais também são colocados nesse software, e os avaliadores podem baixar para se manter atualizados, e de tal maneira em que a gente confia que esses avaliadores estão sempre prontos, né, e atualizados para conduzir as avaliações. Nós selecionamos os avaliadores por processos seletivos. Então, nós fizemos até hoje 3 processos seletivos para a AXA. Os processos, eles são separados, os processos seletivos, né, separados dos avaliadores da ONA. E, atualmente, para o ano de 2023, nós não temos treinamento, né, de avaliadores AXA previstos, até porque a gente está com uma equipe, na verdade, um número grande de alunos capacitados, ainda que a gente provavelmente precise fazer um novo processo seletivo esse ano, mas a gente vai convocar quem fez as 3 primeiras turmas do curso de avaliadores. Hoje, o que nós temos aberto para capacitação de avaliadores na metodologia ONA, que acontece agora em fevereiro. Tem mais informações lá nas mídias do IBS, no site do IBS, www.ibs.med.br, e a gente costuma, para avaliação ONA, fazer 2 processos seletivos, no mínimo, anuais. A gente teve mais de 40 avaliadores selecionados no ano passado, só na metodologia nacional, e cerca de 10 avaliadores para a AXA. Muito bom. Bom, quero agradecer enormemente a disponibilidade, vir aqui contar para a gente com tanta riqueza de detalhes como as coisas acontecem na metodologia AXA. Tenho certeza que é novidade para muita gente, né? Queria abrir para você, né, colocar alguma questão que você não tenha comentado, que você acha relevante colocar para quem está ali na operação e que se vai ter que lidar com os requisitos da metodologia, com os padrões da metodologia. Fica à vontade e muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite do portal. Eu certamente não dei grande profundidade aí, nessa 1 hora, é muito pouco para a gente conseguir, principalmente falar dos requisitos técnicos, que são bem diferenciados, onde efetivamente a organização vai dar um salto em como ela atende o paciente de maneira mais objetiva, de como ela consegue implementar uma rotina em que há menos burocracia e mais resultado assistencial.
Eu daria inúmeros exemplos, mas eu vou deixar o convite aqui para vocês enviarem um e-mail, quem está assistindo aí a entrevista no portal, enviar um e-mail para o IBS, no atendimento@ibis.med.br, para que possa conhecer aí cada capítulo do manual, cada prática que é diferenciada que a metodologia adota, né? A gente trata, por exemplo, populações especiais de maneira diferenciada no manual, populações complexas, como idosos, os planos de emergência e contingência são com as melhores, a reunião das melhores práticas mundiais, sinais como dor, contenção de pacientes psiquiátricos, né? Trazendo aí uma humanização nessa prática. Então, são questões realmente, assim, que a gente não tinha visto em outros manuais e que, certamente, quando a organização escolhe a metodologia, ela dá um passo bem maior, evolutivo, não só em inovação, gestão e em nível de entrega assistencial e, portanto, experiência do paciente. Então, esse é o convite que eu deixo e faço o meu grande agradecimento, né, e elogio a você, Carol, de incentivar e fomentar esse método que, independente da metodologia, eu sempre digo, né, a organização que escolhe uma metodologia de acreditação, independente o método que faz mais sentido para ela, ela já está deixando um legado para o mundo, um legado para fazer da assistência uma assistência mais digna e segura. Então, esse trabalho que você tem feito é salutar, e certamente você já subiu muitos degraus para o céu, deixando aí todas essas sementinhas que você tem plantado. Então, parabéns. Muito obrigada. Gente, então a gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais uma entrevista para a gente conhecer uma outra metodologia de acreditação aqui no Brasil, tá bom? Beijo grande e até lá. Tchau!